Você conhece o sistema político brasileiro e como essas engrenagens funcionam? Eu digo isso porque percebo a indignação de muita gente, a reclamação de muitos. Mas percebo também que as pessoas não entendem muito bem o meio pelo qual as mudanças que elas desejam podem acontecer. Então eu vou deixar aqui uma série de vídeos dando algumas dicas a respeito de como funciona isso. Vou deixar aqui primeiro um abraço para todos os queridos que compartilham, comentam e mandam mensagens para mim, agradecendo pelos vídeos e me incentivando a fazer. É bem verdade que o normal seria eu cuidar da minha vida e fazer as minhas coisas, mas porque eu sou um cristão e entendo que a fé cristã nos impulsiona a ajudar as pessoas, eu tô aqui e gasto um tempo, uma parte do meu tempo, para poder produzir algum material que possa ajudar, quem sabe, talvez uma pessoa. Minha tia Cleonice, que sempre me manda tantos elogios. Deus abençoe a senhora. Mas bom, eu queria dizer uma coisa. Primeiro, quando eu vou de redes sociais, o primeiro sinal de indignação que eu vejo, e talvez hoje o que seja mais forte, é a indignação das pessoas com relação ao Supremo Tribunal Federal. Dá para ver claramente que as pessoas não estão indignadas com a instituição Supremo Tribunal Federal. A grande indignação das pessoas é com os membros que estão lá, a composição atual. Por quê? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, o STF, quando julga, não consegue atender os anseios da sociedade. Se a gente for pensar, todo tribunal devia julgar segundo a lei. E a lei, ela é sempre inspirada no valor que a população dá a determinados fatos. Então, no resumo das coisas, é muito difícil que um tribunal, numa situação normal de democracia, julgue sempre em desacordo com a vontade da maioria da população. Porque no final das contas, se a sequência legislativa tiver sucesso, a população gera valor a um determinado fato. Uma vez isso acontecendo, o legislativo passa a criar leis em função disso. Isso é teoria tridimensional do direito, de Miguel Reale. Se isso acontece, o legislativo cria leis segundo os anseios da sociedade. E o tribunal superior, os tribunais superiores, o STF e os demais tribunais devem julgar segundo a lei, ou seja, não há motivo para que haja um distanciamento tão grande do STF, senão que eles tenham atendido outros interesses senão da população. Então, o problema é quanto aos personagens que ali estão. Agora vamos lá. Como que a gente pode fazer para mudar o cenário? Como que a gente pode fazer como população, como detentores do poder, mudar o jogo? Duas formas. Número um, impeachment dos membros, daqueles que hoje compõem o Supremo Tribunal Federal. Isso só acontece mediante ação do Senado Federal, que é, dentro dos poderes existentes, aquele que detém o direito, a autonomia para poder julgar e empichar um membro do STF. Já vimos que isso não vai acontecer porque os nossos senadores ou são covardes ou são corruptos. Ou os que têm ímpeto para fazer não correspondem à maioria e não conseguem, portanto, promover essa ação. Isso a gente vai deixar de lado porque já vimos que isso não vai acontecer agora. Qual é o próximo passo para nós mudarmos a configuração do STF? Tem alguns. Nós podemos votar, por exemplo, em senadores e deputados federais que tenham projetos para alterar a maneira como o STF se comporta. Por exemplo, um grande incômodo lá é o fato deles terem cargo vitalício. Quer dizer, eles só saem de lá quando completam hoje 75 anos de idade. São aposentados compulsoriamente. Antes disso, não há possibilidade deles saírem. Qual o problema? Falta oxigenação, fica faltando renovação dentro desse tribunal. Ou seja, nós temos lá pessoas que foram, por exemplo, indicados no primeiro governo do Lula. Muito tempo se passou e a sociedade mudou muito, e esses homens ainda estão lá julgando com a mente retrógrada ou então atendendo aos interesses daquele que os indicou. Esse é o jogo. Isso é um sistema que precisa ser modificado. E tem espaço para isso desde que a gente mexa no legislativo através do voto. Agora, qual é a outra opção? Entenda. O presidente é aquele que, segundo a Constituição, tem autonomia para indicar ministros para o STF, bem como os outros tribunais superiores. Então entende comigo. Hoje, a composição desse tribunal é, na sua maioria, que é o Tribunal Superior, a última instância, a última voz do jurídico nacional é o STF, tem uma composição majoritariamente progressista. Por quê? Porque durante os governos do PT, Lula, Dilma e Michel Temer, que entrou em sucessão após o impeachment da Dilma, esses são os que hoje indicaram a maioria daqueles que estão agora compondo os quadros do STF. Significa dizer que nós temos membros no STF com um alinhamento político-filosófico de valores, alinhados com partidos de esquerda ou com um pensamento de esquerda. Por isso que a nossa população, que é na sua maioria conservadora, não consegue compatibilizar com os julgados desse tribunal. O que a gente precisa fazer então? A primeira mudança já começou a acontecer. Com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, independente dos seus erros e acertos, o que nós vimos foi uma mudança de direção dos novos indicados. Primeiro, Nunes Marques, que é alguém que ficou meio que no meio do caminho, difícil de fazer a leitura. E por fim, o André Mendonça, que é um terrivelmente evangélico, não para julgar segundo a Bíblia, como eu tenho falado aqui, mas para julgar segundo a Constituição, só que imprimindo o seu caráter cristão, o seu pensamento cristão e o seu viés conservador. Porque é necessário, a democracia exige que os poderes sejam compostos por pessoas de múltiplas visões. Então hoje, nós temos uma maioria progressista, de esquerda. Agora, com a mudança do presidente Jair Bolsonaro e as indicações dele, a gente está tendo uma
manutenção de equilíbrio, nós estamos tendo uma guinada no sentido de equilibrar as forças. Isso é tão importante você entender, porque se tem uma coisa que você precisa pensar na hora de fazer o seu voto para presidente, agora em 2022, é pensar qual presidente colocaria no STF, que hoje, para a maioria da população, é o que tem atrapalhado o desenvolvimento normal da nossa democracia. Isso é uma opinião, claro, quanto aos membros, não contra a instituição em si, porque todos nós somos democráticos, e queremos o STF funcionando, só que perfeitamente equilibrado. O que você precisa fazer? Você precisa votar em gente que vai ter coragem de botar mais pessoas conservadoras. O que é pessoas conservadoras? É anti-aborto, é gente anti-legalização de drogas, é pessoas pró-mercado livre, pró-iniciativa privada. Pessoas que tenham esse pensamento. É necessário que você entenda que o presidente da República indica. E o próximo, que foi eleito agora em 2022, já vai ter o direito de indicar 2 ministros. Então, se nós temos uma formação, uma composição completa de 11 ministros, tendo agora, nesse momento, 9 com uma inclinação mais progressista, indicado por partidos de esquerda, e 2 indicados por Bolsonaro, que tem uma inclinação à direita, mais conservador, se nós reelegermos um Bolsonaro, por exemplo, que tem um compromisso conservador e com o público evangélico, a gente vai ter pelo menos mais 2 já no primeiro ano de mandato. A gente consegue equilibrar a balança. Eu não sei se você percebe, mas o STF tem governado a nação, com decisões, tem ditado normas sobre orçamento, que é prerrogativa exclusiva, por exemplo, do Executivo. O STF tem legislado, nós temos sido governados, então, por um tribunal que tem majoritariamente um viés de esquerda. Então pensa nisso na hora de você votar agora em 2022. Pensa nisso quando você for falar para alguém, talvez indeciso, sobre quem você vai votar. É necessário que nós, que somos cristãos ou conservadores, você que me segue, é necessário que você entenda que nós precisamos participar da vida pública e dar opinião a esse respeito, sim. Eu gosto de uma frase que diz que tudo começa com a fé em Cristo e termina com um bem para a população. Então é necessário que a gente participe, que você primeiro defina o seu voto a favor daquilo que são seus valores essenciais. E segundo, que você seja capaz de convencer pelo menos pessoas que estão perto de você, no sentido de fazê-los entender. Esse vídeo é simplesmente uma munição para você usar a favor dessa razão, caso você concorde com aquilo que eu estou dizendo. Agora, ficar inerte, fingir que nada está acontecendo, não nos ajuda em nada. É necessário que nós continuemos esse processo de mudança, porque ele vai equilibrar a balança e vai nos dar a chance de ter posições, decisões e gestão mais inclinado para aquilo que é de acordo com os nossos princípios e valores. Bom, se você chegou até aqui, porque de alguma forma você gostou do que eu estou dizendo, então vai, curte aí, se você achar que é necessário, compartilhe. De repente tem pessoas perto de você, na sua rede de amigos, que está em dúvida, que está precisando desse tipo de esclarecimento. Compartilhe aí, com certeza vai ser bênção para você e para pessoas que vão ouvir o que eu estou dizendo aqui.